Meus queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus e gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 33, dando sequência assim à exposição do Evangelho de Marcos, que temos feito aqui na nossa igreja já há um tempo. Se você perdeu alguma das mensagens, já são 50 pregações no Evangelho de Marcos, é só você ir no canal da nossa igreja, tem uma playlist lá com todas as pregações no Evangelho de Marcos, desde o primeiro versículo até essa agora que nós estaremos ministrando, daqui a pouquinho também ficará disponível lá. Então, Marcos capítulo 11, versículo 27 até o versículo 33, palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Então, regressaram para Jerusalém, e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente na exposição da sua palavra. Pai, mais uma vez, nós estamos diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser e transforma a nossa vida. E carecemos, Senhor, da iluminação, da direção, do discernimento que é oriundo do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos ministrar a Tua palavra com fidelidade e aplicar essa palavra nas nossas vidas. Ó Deus, não permita que eu venha elaborar em erro aqui nesta noite, mas que nós venhamos a ter a Tua palavra da forma mais clara para o nosso coração. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. É em Cristo Jesus que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Deixa aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado. Meus irmãos, nós estamos nesta altura do Evangelho de Marcos, desde o capítulo do início, deste capítulo 11 até o final do Evangelho de Marcos, nós estamos naquela última semana do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus, quando ele está em Jerusalém, e a gente sabe que ali ele vai ser julgado, ele vai ser preso, ele vai ser condenado, ele vai ser morto, mas também vai ressuscitar e depois vai ser assunto ao céu. Nós já vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, já vimos quando ele, após uma
avaliação muito cuidadosa do que estava acontecendo no templo, lá em Jerusalém. Ele purifica o templo de tudo aquilo que não estava condizente ou coerente com a vontade de Deus para aquele lugar. Nós já vimos o que aconteceu com a figueira, mostrando aqui um retrato da própria nação de Israel, dos líderes de Israel. E agora, mais uma vez, Jesus está no ambiente do templo. É interessante que, se você olhar capítulo 11, 12, 13, todos esses episódios estão relacionados ou ligados com a figura do templo. Não se preocupe que é só o vento, viu? Então, todos esses episódios aqui estão ligados ao templo. E a gente sabe que Jesus ele estava em Betânia, ele ficava ali durante a noite, quando era durante o dia ele vinha e entrava em Jerusalém e ia para o templo participar não só da festividade que estava acontecendo, mas também ele ia ensinar no templo. Então o texto diz que após aquele momento lá da figueira, quando eles viram o que aconteceu com a figueira, eles estão entrando agora em Jerusalém. Então diz assim: então regressaram para Jerusalém. É uma semana em que Jesus está indo de vez em quando para Jerusalém. Regressaram para Jerusalém. E aí Marcos diz uma coisa que num primeiro momento parece muito vaga para nós, mas quando a gente compara os evangelhos sinóticos, ela começa a fazer sentido e se completar. Porque ele diz: então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Andando ele pelo templo. É uma coisa muito vaga. Só que quando nós lemos Mateus e Lucas tratando sobre este mesmo momento da vida e do ministério de Jesus, eles vão deixar claro para nós duas coisas interessantes. Mateus vai dizer que Jesus estava andando ali no ambiente do templo, ensinando, pregando para aquelas pessoas. Jesus não está ali simplesmente passeando, gastando tempo. Não. Jesus está indo para Jerusalém todos os dias pela manhã, ele passa o dia inteiro em Jerusalém, ali no ambiente do templo, no momento de festa, onde tem um fluxo de pessoas muito grande, ele está ali ensinando a respeito do reino de Deus. Ele está pregando a palavra de Deus. E Lucas vai acrescentar que ele ensinava e evangelizava. São duas coisas que devem andar juntas, o ensino e a evangelização. Elas não são excludentes, pelo contrário, elas se completam. Ao mesmo tempo que Jesus estava ensinando ali no ambiente do templo, ele estava evangelizando, porque uma coisa está ligada à outra. O ensino da palavra de Deus a respeito das coisas de Deus, do reino de Deus, tem tudo a ver com evangelização. Ele estava evangelizando aquelas pessoas. Então, essa é a primeira coisa que chama a nossa atenção aqui no texto. Jesus está no ambiente do templo, ensinando, pregando, evangelizando aquelas pessoas. Agora é interessante que o texto coloca que ele faz isso andando pelo templo. E os estudiosos dizem que nós temos aqui duas figuras interessantes. Primeira, que lembra os filósofos gregos, aqueles grandes filósofos gregos, que ensinavam à medida que caminhavam. Eles tinham essa prática de ensinar os seus alunos à medida que eles iam caminhando. Então, Jesus está andando ali no pátio do templo, em todo aquele território do templo, e ele vai ensinando aquelas pessoas como os filósofos gregos faziam. Então, muitos estudiosos querem dizer que aqui Jesus está fazendo como os filósofos, está chamando a atenção como que para uma filosofia do Evangelho.
Outros conseguem ver aqui a questão dos rabinos, que também agiam dessa forma, que também ensinavam não só nas sinagogas, mas ao ar livre, quando caminhava com os seus alunos, quando comia com eles, andava com eles. Os rabinos instruíam os seus alunos. Por quê? Porque na formação dos discípulos, ou na formação de um discípulo, não é interessante só a transmissão do conhecimento ou de informação, mas é preciso que haja um relacionamento entre o mestre e o discípulo. É vida, não é só conhecimento. Qual o grande problema da educação dos nossos dias? Por que que a educação nos nossos dias ela tem falhado? Porque nós confundimos educação com simplesmente transmissão de informação. E educação é muito mais do que uma transmissão de informação. É formação. E essa formação ela acontece no dia a dia. É quando o professor e aluno estão caminhando juntos, estão comendo juntos, estão vivendo a vida comum. Ontem eu vi um vídeo muito interessante das escolas japonesas. Meus irmãos, pense numa coisa interessante. A começar que as vestimentas são extremamente clássicas. Depois, as crianças, elas limpam a escola, junto com os professores. Final do dia, todos vão limpar a escola, vão limpar todo aquele ambiente escolar, professores e alunos. Eles comem juntos, eles limpam o prédio juntos, eles têm uma vida em comum. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus é esse mestre dos mestres, é esse rabino por excelência, que está ensinando na dinâmica da vida, na caminhada da vida, principalmente naquele ambiente do templo, que era um ambiente que a gente já viu que estava em festa, que tinha judeus oriundos de todas as partes conhecidas da época, os judeus que moravam fora de Jerusalém, e Jesus está ensinando em vários lugares ali, à medida que ele vai caminhando, ele vai chamando a atenção das pessoas. Aí, o texto diz que, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Quem eram esses homens? Esses homens estão aqui representando o sinédrio judaico, que era a corte suprema dos judeus. Esses homens aqui, essas três classes que está sendo colocada, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, eles faziam parte da elite religiosa, intelectual, política de Israel. Eles pertenciam à classe mais alta de Israel, que era aquela classe que tomava as decisões pelo povo. Você tem aqui os sacerdotes, aqueles que estavam ligados ao templo. Você tem os escribas, aqueles que eram versados na lei, na transmissão da lei, em todo o cuidado com a lei. E você tem os anciãos, os representantes das tribos, os representantes do povo de Israel. Então você tem aqui a elite judaica. E eles estão aqui representando esse conselho máximo de Israel, o sinédrio. Vendo tudo aquilo que está acontecendo no ambiente do templo, que o sinédrio era responsável, diz o texto que eles vêm ao encontro do Senhor Jesus. Eles estão vindo conversar, eles estão vindo ter um diálogo com o Senhor Jesus. Agora é importante a gente lembrar de algumas coisas. Toda vez que esses grupos se encontram com Jesus, eles vêm com perguntas capciosas, eles estão com propósitos não republicanos, eles estão querendo pegar Jesus no contrapé para poder acusá-lo, para poder condená-lo e matá-lo. Eles já tinham esse propósito e o Evangelho já vem colocando isso em vários
momentos. Então eles chegam representando o sinédrio, com a autoridade do sinédrio, revestidos dessa autoridade do sinédrio, e diz que eles lhe perguntaram. Eles vão levantar perguntas para o Senhor Jesus. E se você olhar o restante do capítulo 12, você vai ver que na primeira parte do capítulo 12, versículo 1 até o 12, Jesus vai contar uma parábola que tem tudo a ver com o texto que nós estamos meditando. Na verdade, a gente deveria até pregar os dois juntos, mas por uma questão de tempo eu dividi. Mas capítulo 12, versículo 1 a 12, Jesus vai concluir o pensamento dele aqui do finalzinho do capítulo 11. Mas a partir do versículo 13 do capítulo 12, você vai ver mais uma vez esses líderes religiosos voltando a fazer perguntas capciosas, a querer colocar Jesus contra a parede. Então, só para você entender a estrutura aqui, do capítulo 11, verso 27, até o final do capítulo 12, abrindo um parênteses aqui, no verso 1 ao 12 do capítulo 12, você tem várias perguntas levantadas pelos líderes religiosos e as respostas ou os questionamentos que Jesus vai dar para eles. Só para a gente entender aqui a estrutura literária do texto. Então, voltando aqui, eles perguntaram. Lembre-se que eles não têm nenhum interesse na resposta. Eles estão simplesmente querendo expor Jesus. E aqui, principalmente no texto que temos diante de nós, eles querem colocar Jesus em descrédito diante da multidão. Porque dependendo do que Jesus responder, ele vai ficar completamente em descrédito diante da multidão. Com que autoridade? Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para a fazeres? São duas perguntas muito interessantes. Primeiro, eles dizem: com que autoridade fazes estas coisas? Que coisas? Lembre que o texto está dizendo estas. Estas está ligada ao contexto logo que nós acabamos de ler, o contexto anterior. Com que autoridade o Senhor pode fazer estas coisas? Por exemplo, entrar no templo e expulsar os cambistas. Com que autoridade? Com que autoridade você pode estar aqui ensinando nos átrios do templo, chamando a atenção das pessoas? As pessoas que estão vindo apresentar seus sacrifícios, celebrar a Páscoa, fazer tudo aquilo que a lei manda, e ao invés delas estarem sendo ensinadas pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos profetas de Israel, credenciados pelo Sinédrio, com que autoridade você pode estar ensinando aqui nos arredores do templo? Que autoridade você tem? Mas a pergunta é muito mais profunda. Quem te deu essa autoridade? E a maioria dos exegetas dizem que a força do argumento é exatamente nesse segundo ponto, nessa segunda pergunta. Quem deu a você essa autoridade? Quem foi que lhe deu essa autoridade? Para você ensinar, para você pregar, para você evangelizar, para você estar tomando decisão aqui em relação ao que acontece no ambiente do templo, expulsando os cambistas, derrubando as mesas, fazendo tudo isso. Quem lhe deu essa autoridade? Veja, meus irmãos, que agora o caldo entornou. A coisa ficou feia. Porque Jesus está agora no ambiente deles. Jesus está agora mexendo com toda aquela estrutura já estabelecida. E Jesus agora incomodou o sinédrio judaico, que era a autoridade máxima em questões políticas, religiosas, cerimoniais do povo de Deus. Então a pergunta deles é uma pergunta interessante, desafiadora, e que dependendo da resposta que Jesus der, Jesus vai ficar em maus lençóis com a multidão. Por quê? Realmente,
quem é esse Galileu para vir aqui e dizer como é que tem que ser feito as coisas no templo? Quem é esse Galileu para estar ensinando, para estar pregando, para estar evangelizando? Quem é ele? Ou quem deu autoridade a ele? E a grande questão é, quem é o seu rabino, o seu professor, a escola rabínica que você estudou, de onde você veio, quem lhe deu essa autoridade? E meus irmãos, esse tema é mais atual do que a gente imagina. Porque ainda hoje nós temos a tendência de, mesmo diante da pregação fiel da palavra de Deus, nós ainda temos a tendência de estar em busca de credenciais, de autoridades humanas ou de reconhecimentos humanos para a gente poder ouvir a palavra de Deus. Esse é o problema aqui. Jesus não estava pregando nenhuma heresia, Jesus não estava fazendo nada que contrariava a lei de Deus, pelo contrário, ele está querendo que a lei de Deus seja colocada em prática ali, naquele contexto que estava totalmente desvirtuado, mas eles não estavam preocupados com a palavra em si, com a pregação, com o ensino que estava correto, eles estavam preocupados com quem está por trás. Quem é a autoridade? Quem deu a você essa autoridade? Em nome de quem você está vindo? Qual foi a escola que você estudou, o seminário que você se formou? Qual foi o conselho que revestiu você dessa autoridade para vir aqui e questionar tudo? Isso deve nos fazer pensar, meus irmãos, porque a religião, muitas vezes, ela nos cega. Ela nos cega. É muito interessante o que eles estão levantando aqui. Eles perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade? Mateus Henry, no seu comentário, ele diz que esse argumento aqui ele é tão usado que na época da Reforma Protestante era o argumento que a Igreja Católica usava para colocar em xeque a autoridade dos reformadores. E ainda hoje eles usam esse argumento. Você é um pregador do Evangelho, é um ministro do Evangelho, e aí a Igreja Católica, o Papa, os cardeais, né, o magistério da Igreja vai dizer assim, com que autoridade você pode pregar a palavra? Quem deu a você essa autoridade? Porque nós, os sacerdotes católicos, nós temos uma sucessão apostólica. A gente tem Pedro como Papa e a gente tem todos os sucessores de Pedro. Então nós temos a autoridade que foi dada por Jesus a Pedro, que Pedro vai transmitindo aos demais até chegar até nós. Mas e vocês? Então Lutero, Calvino teve que enfrentar isso aqui, esse argumento da autoridade de uma sucessão apostólica. E nós precisamos refletir sobre esse tema, porque esse tema é tão atual para os nossos dias. Com que autoridade, ou quem te deu essa autoridade? Mas Jesus, mesmo sendo colocado contra a parede, ele não se intimidou, ele não caiu na armadilha, ele não vai ceder àquela pressão daqueles líderes religiosos, porque foi uma pressão muito grande. Imagine agora um ambiente ali daquele templo, as pessoas ouvindo, os representantes do Sinédrio perguntar para o Senhor Jesus quem deu a ele a autoridade para ele pregar. E agora todo mundo está esperando a resposta. E se ele não tem um nome para evocar de um rabino, de uma escola rabínica, se ele não tem a autoridade delegada pelo Sinédrio, pelas autoridades de Israel, ele não deveria estar nem ali. Ele não deveria pregar.
Mas olha o que Jesus faz com aqueles homens. Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Isso aqui chama muito a minha atenção, meus irmãos, e é algo que a gente deve aprender na vida. Você sabia que o mais importante não é a resposta, é a pergunta? Porque quando a pergunta é bem feita, quando ela é colocada na hora certa, na medida certa, ela vai desencadear uma série de coisas. Um bom entrevistador, ele deixa o entrevistado na cara do gol. Você pode ir até despreparado, mas o cara que sabe entrevistar, o cara que conhece, que sabe fazer a pergunta, ele facilita para você, ele deixa você, como eu disse, na cara do gol. Então Jesus, sabendo que a pergunta é muito mais importante do que a resposta, ele vai responder a pergunta daqueles homens com outra pergunta. E ele vai virar o canhão para cima deles. Ele vai usar a estratégia deles contra eles mesmos. Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Preste atenção nisso aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Na pergunta de Jesus, só Jesus para fazer isso aqui. Na pergunta de Jesus está a resposta à pergunta deles. Só que quem vai responder são eles mesmos, e não Jesus. Eles é que serão obrigados a responder com que autoridade, ou quem deu a Jesus a autoridade para ele fazer aquelas coisas no templo, em relação ao templo e em relação às pessoas que ali estavam pregando, ensinando, evangelizando aqueles judeus ali. Por isso que o texto está colocando quando Jesus diz para eles assim: então lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram a João como profeta. Olha que coisa interessante, meus irmãos, porque nessa parte aqui está a resposta para com que autoridade ou em nome de quem Jesus estava ensinando e pregando. Jesus disse: muito bem, vocês estão querendo saber com que autoridade eu faço estas coisas, ou em nome de quem eu estou pregando. Vamos fazer o seguinte: João, e todos conheciam João, o seu batismo, e batismo aqui está sendo usado com um propósito mais amplo. João não só batizava, ele também pregava. E ele pregava o quê? Arrependimento. Ele estava evangelizando. Ele estava chamando a nação de Israel ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. O batismo era uma prova do arrependimento. Então, Jesus, quando ele diz assim, o batismo de João, está incluído aqui não só o ato do batismo, mas o ministério de João e a própria pregação de João. Então ele diz: o ministério de João, a pregação, o batismo, tudo aquilo que estava envolvido no ministério de João, era do céu ou dos homens? Eles conheciam João, eles tinham ido também, lembra que veio uma delegação do Sinédrio para o rio para falar com João? E eles vão questionar João sobre aquilo que João está fazendo e vão perguntar a João se ele é o Cristo, se ele é o Messias que haveria de vir.
esses representantes do Sinédrio estiveram lá com João. Então é como que Jesus estivesse dizendo assim: vocês foram ver o ministério de João, o batismo de João, a pregação de João, vocês fizeram uma visita lá, inspecionaram tudo. Eu pergunto, o que vocês viram lá era do céu ou dos homens? Ou seja, o que Jesus está perguntando para eles é: com que autoridade, ou em nome de quem, João estava pregando no deserto da Judeia? Qual era a autoridade que ele tinha? Quem deu a autoridade para João? Foi algum rabino? Foi alguma escola judaica? Foi o Sinédrio que deu carta de autorização para João pregar lá no deserto? Quem deu essa autoridade? Foi do céu? Essa autoridade veio do céu? Ou essa autoridade veio dos homens? Foram homens que deram essa autoridade para João. Respondam-me e aí eu responderei com que autoridade eu faço essas coisas. Veja, meus irmãos, que coisa extraordinária que Jesus está colocando aqui. Jesus está dizendo: a resposta para vocês está naquela visita que vocês fizeram lá a João no deserto. E aqui Jesus começa a equiparar o seu ministério com o ministério de João. João era o precursor do ministério de Jesus. E tem muita coisa em comum entre o ministério de João e o ministério de Jesus. Eles foram levantados por Deus, cheios do Espírito Santo, pregaram arrependimento. Eles estão chamando a nação de Israel ao arrependimento. Isso independente das autoridades judaicas, do conselho judaico, do Sinédrio ou de quem quer que seja no ambiente político-religioso de Israel. O batismo de João, respondei-me, era do céu ou dos homens? E eles só tinham uma coisa a responder. Eles sabiam a resposta. Aquilo ali só podia ser de Deus. Por quê? Porque não teve autorização de ninguém. Os profetas eram levantados pelo próprio Deus. O profeta era o homem da hora. Era aquele homem que, quando a nação estava se desviando dos caminhos do Senhor, o Senhor levantava ele para pregar. Não necessariamente eles vinham de uma escola de profeta ou tinham pedigree de profeta. Deus levantava alguém e enchia ele do seu espírito, dava a sua palavra, e aquela pessoa ia e levava a mensagem do Senhor. Foi assim com João, pregando no deserto, batismo de arrependimento, levando a nação a se converter ao Senhor. E aqueles homens, quando estiveram lá, eles levantaram questionamentos a João, mas diante do que estava acontecendo, eles, como eram políticos, eles não puderam fazer nada. Eles tiveram que sair, deixar João agir de acordo com aquilo que Deus estava determinando para ele. Então, o que acontece? Diz o texto que eles discorriam entre si. Eles começaram a discutir, a analisar, a pensar. Afinal de contas, eles não são burros, eles são inteligentes, eles são líderes religiosos. E eles viram que eles caíram na própria armadilha que eles criaram. Na própria armadilha. Porque agora, veja qual é o propósito deles, meus irmãos. Que o texto deixa muito claro. Jesus está pregando ali diante daquelas pessoas, chega uma comitiva do Sinédrio e diz, com certeza eles vieram analisando, como é que a gente vai expor ele à vergonha, à desonra pública? Como é que nós vamos colocar ele contra a parede? Vamos perguntar com que autoridade ele está fazendo isso. Em nome de quem? Só que agora Jesus pegou e colocou eles nessa situação. Porque eles agora vão ter que dizer qual a visão que eles tinham em relação ao ministério de João. Lá atrás, eles agiram de forma política. E agora, eles vão agir mais uma vez
porque, olha como é que diz o texto, e eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá, então, por que não acreditastes nele? Jesus sabia que eles não acreditaram. Então, eles raciocinaram, se nós dissermos que é de Deus, do céu aqui, se dissermos que é de Deus, que ele tinha essa autoridade dada por Deus, então, ele vai dizer assim, então por que vocês não creram nele? Se vocês sabiam que ele veio de Deus, que ele estava revestido da autoridade de Deus, que ele era um verdadeiro profeta de Deus, por que vocês não aderiram ao ministério dele? Por que vocês não se submeteram ao batismo dele? Por que vocês não aceitaram a autoridade dele? É um lado. O outro lado, se dissermos dos homens, o que vai acontecer? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Se nós dissermos que o ministério de João era simplesmente algo dos homens, da cabeça dos homens, da autoridade dos homens, que não tinha nada a ver com Deus, nós devemos temer o povo, porque todo o povo reconhecia João como um profeta, como um enviado de Deus, como alguém que falava da parte de Deus para o povo. Isso é um profeta. Profeta não é quem adivinha o futuro. É claro que havia no ministério profético aspectos escatológicos, mas o verdadeiro profeta não necessariamente era aquele que falava algo que iria acontecer lá na frente. O profeta era o boca de Deus, era o homem da hora, era o homem que chamava a nação a arrependimento, e ele era levantado pelo próprio Deus. Então, quando o povo ouviu João pregar, quando o povo esteve diante do ministério de João, eles não tiveram outra conclusão a não ser: João veio da parte de Deus. Ele prega com autoridade, ele prega com o poder do Espírito, ele está chamando a nação a arrependimento. Então, aqueles líderes disseram assim: se a gente disser que é só coisa de homem, então esse povo aí vai se voltar contra nós, e o que menos um político quer é que o povo se levante contra ele. Está dando para entender qual é o foco desse parágrafo? Com que autoridade nós fazemos a obra de Deus? Nós ministramos a palavra de Deus, nós pregamos, nós evangelizamos, nós estamos anunciando a mensagem do reino de Deus. É com que autoridade? Quem nos deu essa autoridade? Os homens? As instituições? Os conselhos humanos, os concílios? Ou essa autoridade ela vem do próprio Deus, direta de Deus? Aí, diante desse impasse, dessa situação em que eles ficaram constrangidos, eles encontraram a saída. Então responderam a Jesus: não sabemos. Meus irmãos, isso aqui tem algo muito sério. Cuidado com a religião. A religião ela tem o poder de nos cegar. Tem um camarada aí que disse que a religião é o ópio do povo, e em parte tinha razão. Porque a religião, muitas vezes, ela nos cega, nos manipula, nos afasta de Deus. Evangelho não é religião, jamais. Evangelho é um relacionamento com Cristo vivo. Não é religião. Veja que esses homens aqui, eles são membros do Sinédrio, do Conselho Religioso de Israel, da Corte Suprema, mas eles
para não darem o braço a torcer diante de uma situação tão clara como essa aqui, eles preferem mentir. Eles estão mentindo, meus irmãos. Eles sabiam. Eles sabiam que o que aconteceu com João só podia ser da parte de Deus. Só que eles não creram. E eles não creram de forma deliberada, obstinada. E é a mesma coisa que está acontecendo com o ministério de Jesus. Mesmo diante dos milagres, diante dos ensinos, diante das evidências, eles de forma deliberada, eles não querem crer, eles não creem no Senhor Jesus. E eles querem matá-lo, porque o Senhor Jesus está colocando em xeque uma estrutura de poder e de manipulação, de mentiras, que eles vêm estabelecendo ao longo dos anos na nação de Israel. Uma religião infrutífera, como a figueira, uma religião seca, árida, que simplesmente estava servindo para perseguir os profetas de Deus, para matar os profetas de Deus e para usar e manipular o povo de Israel. Então eles preferem mentir. Mentir. No dia que você tiver que mentir por causa da sua religião, por favor, reconsidere essa sua religião. No dia que você tiver que abrir mão de valores, de princípios, de mandamentos da palavra de Deus por causa da sua religião, por favor, joga essa religião no lixo. Seja ela católica, seja evangélica, seja o que for. Nós não podemos transigir com a verdade. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é muito sério. Em nome de uma religião, em nome de um concílio, em nome de uma autoridade humana, os homens são capazes de mentir, mesmo diante de Deus. Mesmo diante de Deus. Então responderam a Jesus: não sabemos. Eles sabiam. E Jesus, por sua vez, respondeu para eles, né? Nem eu, tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Vocês não sabem? Ah, pois também eu não vou dizer para vocês. Veja que Jesus não está dizendo aqui que não sabe. Jesus está dizendo assim: eu não vou dizer para vocês. Eu não preciso dizer para vocês, porque lá no coração de vocês, vocês sabem muito bem com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. Vocês sabem muito bem quem deu a autoridade para João e quem está dando a autoridade para mim. Vocês sabem muito bem quando Deus levanta um profeta para chamar a nação ao arrependimento. Vocês conhecem a história. Eu não estou lidando com leigo, eu não estou lidando com um novo convertido. Jesus estava lidando com líderes religiosos, gente que sabia muito bem, que conhecia muito bem a lei, a história do povo, todo o contexto. Então ele diz: o assunto está encerrado. Só que, se você continuar lendo o capítulo 12, versículo 1 até o 12, Jesus vai contar essa história, a parábola dos lavradores maus, concluindo esse momento aqui do capítulo 11, do final do capítulo 11, e mostrando a verdadeira identidade desses homens e o que vai acontecer com eles. Quando ele diz: olha, um homem, ele planta uma vinha, ele cercou de uma sebe, e ele faz uma viagem, e depois ele arrenda a uns trabalhadores, e depois manda os funcionários ir lá pegar a sua parte da vinha. E eles maltratam aqueles trabalhadores, eles batem neles e tal. Aí ele manda mais outros servos, e eles fazem a mesma coisa. Por último, o homem manda o seu único filho, e eles dizem: esse é o herdeiro, então vamos matá-lo. E o texto vai terminar dizendo assim, que eles estavam irados
e eles querem matar Jesus, porque eles entenderam que Jesus estava falando deles. Deles. Eles sabiam quem era o dono da vinha. Eles sabiam o que o dono da vinha queria deles. Eles sabiam que aqueles empregados que vieram, os serventes, eram enviados do dono da vinha. E esses enviados aqui são os profetas, são os pregadores, é João. Então, eles sabiam, mas não quiseram reconhecer a autoridade nem do dono da vinha, nem daqueles que ele enviou, nem do próprio Filho, que é o Senhor Jesus. É esse o sentido. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê a Bíblia, porque os capítulos e versículos não são inspirados. Essa divisão de capítulo e versículo, ela é muito nova. Você tem que ler o texto dentro do seu contexto, para poder entender. Porque às vezes a gente pode achar assim, terminou o capítulo 11, acabou o assunto, capítulo 12 é outro assunto. Não, está ligado, aqui está ligado um ao outro. Inclusive o texto diz depois. Então, essa é a questão que foi levantada para o Senhor Jesus. Quais são as aplicações práticas que a gente pode tirar para a nossa vida e que eu queria levantar aqui, algumas para a gente orar e colocar diante do Senhor. Primeiro, como é triste, meus irmãos, ver que os religiosos, na sua grande maioria, as autoridades religiosas, elas são tão cegas com relação às coisas de Deus. Aqueles que estão no poder, no alto escalão da religião, o quanto eles, na sua grande maioria, são cegos em relação às coisas de Deus. O Filho de Deus, o Deus encarnado, o Messias, o prometido de Israel, está naquele templo. Aquele templo que foi feito para ele, para recebê-lo. E que a glória daquele templo estava no fato dele estar ali. Mas aqueles homens não enxergam isso. Por quê? Porque eles estão eivados, eles estão cheios, eles estão tomados, pura e simplesmente, de religião. Cuidado com religião. Cuidado com o ambiente religioso. Cuidado, porque muitas vezes isso cega você, manipula você, isso tira o verdadeiro foco, a centralidade de Cristo. Às vezes nós nos perdemos no ambiente da religião e a gente não sabe mais nem por que está ali. Nem por quê. Só faz um sentido nós estarmos aqui. É Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Mas você vê briga na igreja por muitas coisas que não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Segunda coisa, esse texto coloca para nós, meus irmãos, a importância do ensino da palavra de Deus. O que Jesus faz ali? Enquanto aqueles homens estão preocupados com a estrutura política, econômica daquele ambiente, o templo era não só um local religioso, mas era o local econômico de Israel, era a casa da moeda de Israel. Enquanto eles estão preocupados com toda aquela estrutura, aquela mega estrutura, as festas, toda aquela liturgia, toda aquela pompa, Jesus está preocupado em ensinar ao povo a palavra de Deus. Ensinando, pregando, evangelizando aquele povo. Jesus não estava preocupado com quanto entrou no templo em dinheiro,
quantos sacrifícios foram feitos, quantas autoridades estavam ali presentes. Jesus não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado em alcançar as pessoas com o ensino fiel da palavra de Deus. Isso deve nos alertar. Isso deve nos alertar. Porque às vezes nós nos preocupamos demais com as coisas ao nosso redor. E principalmente nós, os pastores. Estou falando como pastor. A coisa mais difícil no ministério pastoral é você equilibrar esse propósito aqui. Do ensino da palavra. Da evangelização a partir da pregação fiel das Sagradas Escrituras. Se o pastor não tiver cuidado, ele está mais preocupado com a estrutura, ele está mais preocupado com tudo aquilo que está em volta da missão e não com a missão em si, que é a pregação do Evangelho. Jesus estava indo todos os dias para o templo. E durante essa semana ele vai fazer isso. Ele ia com um propósito: ensinar, pregar, evangelizar aquelas pessoas. A nossa preocupação tem que ser essa, meus irmãos. É pecado pensar em estruturar melhor o templo? Não é pecado, não. Agora, desde que o propósito seja para o ensino da palavra de Deus. Nós precisamos ter isso como foco na nossa vida. É triste quando a gente vê, por exemplo, algumas igrejas que você chega lá, aí o culto, ele tem tudo, menos o ensino da palavra de Deus. E principalmente quando é aniversário das autoridades eclesiásticas. Aí já era. Aí Jesus, ele fica de fora. Porque se no dia a dia comum da igreja, o culto é 3 horas e a palavra é 10 minutos, e o irmão ainda diz assim: olha, irmão, vamos usar de sabedoria, né, irmão? O irmão vai falar 10 minutos porque o horário já está avançado, o povo tem que trabalhar amanhã e tal, mas vamos ouvir a parte mais importante do culto, que é a pregação da palavra. Se fosse a mais importante, você não dava 10 minutos. Você daria mais. Você cortaria as apresentações, porque na verdade são essas, apresentações, desfile, vaidades humanas, apresentações humanas. Você iria cortando, dizendo assim: a prioridade é a palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus. Não é o pastor A, B ou C, pode estar 1000 pastores. A prioridade é a palavra, é o ensino da palavra de Deus. Nós precisamos resgatar isso a cada dia, meus irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus nos ensina aqui a importância da palavra. A outra coisa que é importante a gente ver aqui é essa conexão entre pregação e ensino com evangelização, como Lucas coloca. Porque a gente acha que evangelizar é uma tarefa que deve ser feita por qualquer um. E que qualquer pessoa pode fazer de qualquer jeito. Não, meus irmãos, evangelização é uma coisa muito séria. Porque evangelizar é você ensinar a pessoa a palavra de Deus. E você não pode ensinar aquilo que você não conhece. Então é preciso a gente conhecer a palavra, ser instruído na palavra, para que a gente possa ensinar essa palavra para os nossos irmãos. Às vezes eu fico preocupado com o modelo evangélico. Porque, por exemplo, uma testemunha de Jeová, ela não sai de porta em porta sem antes ter feito um curso pelo menos de 1 ano para poder sair de porta em porta. E ele já sai com tudo na ponta da língua. Um mórmon do mesmo jeito. E eles chegam na sua casa, eles vêm com aquilo ali já no ponto. É portanto que se você desmanchar uma parte daquela ali, ele já se perdeu. Mas a gente sai de qualquer jeito. A gente acha que evangelizar é simplesmente dizer Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, ou entregar um folheto para a pessoa. Evangelizar é muito mais do que isso.
Eu não estou dizendo que Deus não use um folheto. Mas o que eu estou dizendo é que se nós queremos levar a sério a evangelização, você vem para a igreja, você aprende a palavra, você estuda a palavra e você sai daqui preparado para evangelizar o seu pai, sua mãe, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de escola, para ensinar a palavra de Deus. A outra coisa que a gente precisa ver aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, por favor, cuidado para você não cair nessa armadilha aqui dos líderes religiosos, e que foi tão frequente na história bíblica do povo de Deus. Qual é a armadilha, pastor? Você achar que alguém só tem autoridade para pregar quando ele foi formado no seminário tal, quando ele é doutor na área tal, quando ele está respaldado pelo ministério de fulano de tal. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso. Porque se a gente seguir essa lógica, João estaria reprovado, todos os apóstolos estariam reprovados, o próprio Jesus estaria reprovado, Paulo estaria reprovado. Porque eles não vieram de escolas rabínicas, eles não vieram credenciados pelo Sinédrio, eles vieram exatamente por Deus. Por Deus. Quem levanta pregadores, quem levanta pastores é Deus. O seminário não forma pastor. É portanto que muitos vão para lá e por não serem chamados, desistem no meio do caminho. As turmas começam com 40, 50 alunos, quando chega na hora da formatura tem 12, 15, 10. E quando vão para o campo, achando que é flores, depois de 5 anos no campo, você vai ver, dos 10 que se formaram, 3 estão no ministério, 4 estão no ministério. Por quê? Porque confundiram, achando que o seminário forma pastor. Seminário forma teólogo, pastor não. Pastor quem forma é Deus. É Deus quem levanta, é Deus quem chama, é Deus quem prepara. Muitas vezes o seminário, ele atrapalha. Porque o camarada antes pregava que era uma bênção, na unção do Espírito, na presença de Deus. E alguns vão para o seminário, quando volta engessado, gelado. Aquele sermão que você não consegue ouvir 10 minutos. Porque ele foi colocado dentro de uma caixinha. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Não estou sendo contra o seminário, não estou cuspindo no prato que comi. O que eu estou dizendo é que o seminário não forma pastor. Se você não for para lá, chamado por Deus, vocacionado por Deus, você vai voltar do mesmo jeito. Com muito conhecimento, mas vazio. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Qual era a grande crítica que se fazia ao apóstolo Paulo? Leia as cartas de Paulo. Era que Paulo não tinha credenciais. Na carta aos Coríntios, o pessoal, os falsos mestres, diziam assim: Paulo não tem o respaldo de Jerusalém, dos líderes de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. E Paulo vai dizer para aquela igreja: olha, as minhas credenciais são vocês. O que diz que alguém é chamado por Deus é o rebanho, e não o diploma na parede. É quando ele tem o rebanho. É quando ele é autenticado pelo Senhor no dia a dia, na pregação. Então isso deve nos fazer pensar. Por um lado, a gente deve ter o cuidado com essa ideia pós-moderna e que tem destruído a igreja, que destruiu a igreja na Europa e está destruindo no Brasil. A ideia de, não, fulano de tal só é pastor se ele tiver mestrado, doutorado, se ele passou por uma escola, se no seu... A gente precisa ter cuidado com isso. A gente só quer escutar os pastores dependendo do pedigree dele. Se é um pastorzão da prateleira de cima,
aí a gente escuta. Se é um pastor simples, mas que conhece a palavra de Deus, a gente deixa de lado. Cuidado com isso. Por outro lado, a gente precisa ter cuidado com aquela ideia de, não, mas Deus me chamou, então eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero, eu não estou ligado a ninguém. Não. Nós entendemos que Deus chama e a igreja reconhece. Quando Deus nos chama, a igreja do Senhor, ela vai reconhecer esse chamado. Quando eu prego, a igreja reconhece. Quando a igreja me manda para o seminário, ela está reconhecendo. Quando eu volto do seminário, que a igreja me forma ali, me coloca à frente de uma congregação, é Deus usando a igreja para que eu possa exercer o meu ministério. Então, eu não estou dizendo aqui para você excluir a igreja local, para você excluir o seminário de vez, não estou falando isso. São dois extremos. O primeiro extremo é achar que alguém só é pastor se passou pelo seminário, se tem um diploma de mestrado ou doutorado. Não. Não, não e não. O outro extremo é o cara que tem a oportunidade de se formar, de ter uma bagagem melhor, de se aprofundar mais para melhor servir o povo de Deus, mas ele diz assim: eu não me submeto a ninguém. Eu faço carreira solo. Não. Isso não. E por último, o que esse texto está colocando para nós, meus irmãos, é que nós precisamos, a cada dia, reconhecer aqueles que Deus levanta na nossa vida. Não vamos agir como o povo de Israel. Não vamos agir como aqueles lavradores maus, que o dono da vinha deixou a vinha com eles, e quando vai pedir os frutos, eles agem daquela maneira. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, para que a gente possa sair daqui dizendo: Senhor, me ajuda a reconhecer aqueles que são autorizados, que foram chamados, que foram instituídos ou constituídos por Ti sobre as nossas vidas, para falar a Tua palavra. Os verdadeiros profetas de Deus. Eu disse por último, mas eu não posso deixar passar isso aqui. Meus irmãos, nós estamos precisando de profetas. Como eu disse, não aqueles que acham que profeta é adivinhar o futuro, mas profetas são aqueles que falam a palavra de Deus, que chama o povo ao arrependimento. Nós estamos precisando de profeta. Homens que se levantem no poder, na autoridade do Espírito Santo de Deus, e chame a igreja brasileira ao arrependimento. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que Deus nos revista de autoridade. Peça a Deus essa autoridade do alto. Peça a Deus esse revestimento de poder. Peça a Deus que Deus lhe dê respaldo para você falar a palavra dEle, lá na sua escola, lá no seu ambiente de trabalho, lá no condomínio onde você mora, para as pessoas que estão ao seu redor, que você seja um instrumento do Senhor. Lá o Senhor conta com você, não é com o pastor não. Tira essa ideia de que o pastor tem que estar em tudo. Não, é você. Deus conta com você, cheio do Espírito, da autoridade, do poder de Deus. Quem te deu essa autoridade? Foi Deus que me deu essa autoridade, para que eu possa pregar, para que eu possa falar, para que eu possa levar o nome dEle em todo lugar. A igreja do Senhor cresceu, meus irmãos, ao longo dos anos. Não foi por causa dos grandes líderes, dos grandes pregadores, dos grandes mestres. Não, leia a história. Leia a história da igreja. Leia Rústio Gonzalez, por exemplo. Já no primeiro volume ele diz: a igreja do Senhor cresceu em todas as épocas por causa dos anônimos. Os anônimos. Aqueles irmãozinhos simples, humildes, que não tinha diploma, que não tinha formatura, que nunca saiu no jornal, na revista da SAF, da UPH, no jornal Brasil Presbiteriano. Ninguém nem sabe mais, mas eram as pessoas que estavam ali levando o Evangelho na autoridade e no poder do Espírito Santo. Talvez se fosse nós, hoje, nós iríamos dizer assim: quem te deu essa autoridade? Olha que presunção a nossa, né?
A pessoa está pregando a palavra, ensinando a palavra. Quem te deu essa autoridade? Em nome de quem você está fazendo isso? Pare de pregar. Não posso parar de pregar, porque o Senhor, Ele me levantou para isso. Amém? Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que nós sejamos ricamente edificados por ela. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, que a tua palavra encontre guarida no meu coração e no coração da tua igreja. Que nós saiamos daqui, Senhor, reconhecendo que toda autoridade, ela vem do Senhor. Ela é delegada ao homem pelo Senhor. E que qualquer instituição, ela só pode exigir algo de nós se ela reconhecer a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a própria vida dessa instituição. Abençoa o teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não permita que nós sejamos cegos como aqueles líderes religiosos. Não permita que nós venhamos transigir com a verdade como aqueles homens fizeram, não querendo reconhecer o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor estava pregando a palavra. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a tua palavra encontre guarida no nosso coração, que o teu Espírito nos incomode, que nós sejamos transformados, edificados para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.